Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu quero convidar você a abrir comigo o Evangelho de Mateus, capítulo número 25, verso número 14. Evangelho de Mateus, capítulo número 25, verso número 14. Próximo domingo, irmão Hélio, irmã Maria, irmão Nilson, irmã Vanessa, irmão Toninho, irmã Áurea, estejam aqui comigo. Nós estaremos começando um trabalho de obreiros, estaremos começando um estudo de obreiros, e no próximo domingo, na escola dominical, não deixe de estar aqui, presentes nesse horário. Diz assim a palavra de Deus: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentando-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco que foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. E devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver,
será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? O tema da nossa mensagem dessa noite: a relação que tenham com meu Deus vai determinar o meu futuro. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos agora diante desta Tua palavra, Senhor. Vem falar conosco mais uma vez aqui neste lugar. Que não seja o homem, mas o Teu Espírito Santo neste lugar. Que, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Tu queres falar ao nosso coração. Ministra a Tua igreja, a todos nós neste lugar. Nós entregamos nas Tuas mãos e já Te agradecemos por tudo. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, Jesus está encerrando uma série de mensagens com esta parábola com respeito do fim de todas as coisas. É muito importante nós começarmos a entender que Jesus se preocupa comigo e com você. Jesus quer com que nós chegamos no final da nossa carreira, no final da nossa vida cristã aqui na terra, e nós possamos alcançar as metas estabelecidas, possamos alcançar a glória na presença do Senhor. Esse texto Jesus encerra maravilhosamente, trazendo aqui 3 personagens, mostrando através de uma figura de talentos, aquilo que Ele quer expressar, aquilo que Ele quer falar comigo e com você nessa noite. E Ele começa a dizer, irmãos, a respeito de 3 vidas, 3 servos, 3 servos que Jesus começa a dizer que vai viajar, que vai sair. E Ele começa a colocar nas mãos de 3 servos. Ao primeiro, na qual Ele dá 5 talentos. Ao segundo, Ele dá 2 talentos. E ao terceiro, Ele dá 1 talento. A Bíblia diz que Ele dá segundo a capacidade de cada um. Jesus não dá além daquilo que nós podemos fazer. Jesus deu conforme Ele viu a capacidade de cada um deles. Mas Jesus, Ele começa, irmãos, dizendo nessa parábola que Ele retorna. E que Ele começa a prestar contas dos talentos que Ele deu aos 3 servos. E chega o primeiro, na qual Ele traz os 5 talentos,
e diz: Senhor, eu granjeei mais 5, com os 5 que o Senhor me deu. E Jesus olha para ele e diz: servo bom, servo fiel, sobre o pouco, que foste fiel, sobre muito te colocarei. Ele chega ao segundo servo e começa a receber do segundo servo os 2 talentos. E o servo diz: olha, eu granjeei mais 2. E Jesus olha para ele e diz: servo bom, servo fiel, sobre o pouco que foste fiel, sobre muito te colocarei. Mas chegando o terceiro, que tinha 1 talento, este servo diz: olha, Senhor, eu te conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Jesus responde para ele: servo mau, servo negligente, você deveria ter colocado o dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com juros. Aquele servo enterrou o seu talento. Eu confesso que Jesus tem muitas lições aqui nessa noite para nós. Mas nós vamos se basear em 2 somente nessa noite. Eu comecei a ver qual foi o pecado, qual foi o erro deste servo. Será que porque ele enterrou o seu talento? Ou será que antes disso, a sua própria atitude com relação à pessoa do seu Senhor? Porque ele declara algo aqui, irmãos, no verso 24. Eu conhecia-te, que tu és um homem duro. Que é um homem severo. Deus me levou a pensar, e eu quero pensar com você nessa noite, a respeito de conceitos errados. Quantas vezes nós convivemos com esse tipo de conceitos errados? Porque esse servo tinha um conceito a respeito do seu Senhor. Tinha um conceito de que o Senhor era duro, que o Senhor era um servo que cuida. Tinha um conceito de ser um servo que olha para os servos e começa a cobrá-los de uma forma muito difícil. Deus me levou a pensar aqui nessa noite, porque
Porque ele convivia com esses conceitos errados. O maior erro deles, irmãos, é não procurar se aproximar de outras pessoas para conhecer o conceito sobre o seu Senhor. O maior erro dele foi se aproximar da pessoa do seu Senhor também e conhecê-lo mais pessoalmente. Porque muitas pessoas hoje, irmãos, estão morrendo. Porque muitas pessoas hoje estão morrendo nas igrejas. Porque muitas pessoas hoje estão desistindo. Não estão encontrando mais forças para continuar a caminhada cristã. Muitas delas estão nesse estado porque estão convivendo com conceitos errados. Uma certa vez eu conversei com uma pessoa, com um jovem, e perguntei a ele, falei: jovem, vai ter um concurso do Estado, e você deve se inscrever, e você deve procurar estudar. E ele me respondeu a seguinte resposta: pastor, é tudo cartas marcadas. Todos esses concursos aí, olha, isso já tem as pessoas selecionadas, já tem as pessoas escolhidas. Eu comecei a pensar, conceitos errados, que estão presentes na maioria de nós. Conceitos errados que foram embutidos na nossa vida diante do nosso crescimento. Irmãos, eu conheço gente que passou em concursos. E tantos outros conceitos que a gente ouve por aí, a respeito de pessoas, de empresas, que começam a rotular, e começam a dizer a respeito de alguém, e quando você conversa com essa pessoa pessoalmente, você descobre que não é nada daquilo. Este homem tinha um conceito errado da pessoa do seu Senhor. Esse homem não conhecia perfeitamente a pessoa do seu Deus, do seu Senhor. Irmãos, é tempo de nós estarmos abertos às mudanças. É tempo de nós começarmos a nos abrir para muitas coisas que Deus quer nos usar. Porque, além de tudo, existe o fator do Senhor sobre a nossa vida. Porque se o homem pode tentar impedir, nós temos a presença de Deus, que vai abrir essas portas para mim e para você. Muitas vezes a gente convive com conceitos assim, no trabalho, com respeito ao chefe, com respeito a pessoas muito próximas.
E nós muitas vezes não caminhamos em direção aos sonhos que Deus colocou na minha vida e na tua, por causa desses conceitos que nós colocamos na nossa vida. Outro dia uma pessoa chegou e falou para mim: pastor, ora por mim, porque eu estava com desejo de abrir uma empresa assim, mas veio o irmão e falou para mim: olha, fulano, ciclano e beltrano já tentou abrir desse jeito e não deu certo. Eu disse: em nome de Jesus, vamos orar aqui que Deus vai abençoar esse teu negócio. Vamos quebrar esses conceitos. Vamos quebrar esses rótulos. E vamos caminhar, porque se for propósito do Senhor, se for da vontade de Deus, se for plano do Senhor na tua vida, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai fazer algo grande na tua vida. O Senhor vai abrir as portas e você vai ver a glória do Senhor diante de você. Não existe não para o servo do Senhor. O servo do Senhor recebeu uma nova visão. O servo do Senhor recebeu algo diferente. E eu começo a olhar, irmãos, para a palavra de Deus. E começo a ver, nos primeiros livros da Bíblia, quando o povo do Senhor, os espias foram espiar a terra. E os 12 voltaram. E 10 voltaram dizendo: olha, Moisés, a terra é boa, mas lá tem os gigantes. Lá tem as cidades enormes, fortes. E ali também tem os jebuseus, os jerezeus. E outros tantos povos inimigos do povo de Deus. Imediatamente, Caleb toma a palavra e diz: irmãos, não desanimamos. Nós vamos subir e vamos se apossar da terra. E nós vamos vencer. E nós vamos desalojar os inimigos. E porque Deus vai estar conosco. Conceitos errados que são embutidos na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Deus quer mudar a nossa visão. Irmãos, mude o seu falar. Mude a sua forma de pensar. Nós deixamos uma velha vida e começamos a receber sabedoria que vem do céu, sabedoria que vem do alto. A palavra do Senhor nos diz que nós temos a mente de nosso Senhor Jesus Cristo, que temos a força do Senhor, que temos a presença do Espírito Santo sobre mim e sobre você, e que Deus costuma nos alertar e falar constantemente comigo e com você, para nós não olharmos para aquela velha visão, daquele velho homem, daquela velha mulher, que vivia amaldiçoando a sua casa, os seus filhos, que viu crescendo e dizendo para eles que eles não deveriam ser nada na vida, que eles nunca conquistariam nada. Deus está mudando. A nossa mente é o grande campo de batalhas que nós precisamos entender que a cada dia está sendo mudado. Deus está mostrando para nós que esta velha vida já não pode prevalecer, não pode continuar.
mas que nós precisamos ir em frente. Porque é Ele que vai agir ao teu favor. É Ele que está mudando a tua história, irmão. Não é um homem, não é o teu vizinho, não é o teu pai, mas o Senhor está mudando a tua história. Esse homem convivia com esses pensamentos. Como é duro a gente conviver com gente assim. Gente que não acredita no meu sonho, no seu sonho. Gente negativa. Gente que sempre tem uma palavra de derrota quando você necessita ouvir uma palavra de ânimo. Esse homem achava que pelo fato de ele receber só um talento, não representava nada para ele. Você imagina ele olhando para aquelas pessoas e vendo, olha, esse aí recebeu 5, esse recebeu 2, eles têm mais capacidade do que eu, eles têm mais conhecimento do que eu. É um talento, não representa nada. Deixa eles fazerem a obra, deixa eles fazerem o melhor. Afinal, eu recebi um talento só. Mas quando Jesus os encontra, Jesus mostra a importância que eu e você temos diante dele. Você pode ser alguém que simplesmente recebeu a capacidade, ou recebeu um talento, de fazer alguma coisa para o Senhor que aos olhos da igreja, ou aos olhos humanos, aos olhos das pessoas que estão ao teu redor, não te valorizarem. Às vezes você vai fazer alguma coisa que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor está valorizando. Porque esse dom que você recebeu, o Senhor vai te cobrar. Então faça e o faça bem feito. O grande problema nosso é que muitas vezes a gente olha para os lados, igreja, e vemos que não temos importância aos olhos das pessoas, aos olhos dos irmãos. Deus está mostrando a importância que você tem. Deus está mostrando que aquilo que você faz é muito especial para o Senhor. Mas algo aqui me chamou muita atenção. Porque uma vida vitoriosa, ela depende da relação que o seu servo tem com o seu Senhor. Uma vida de produtividade depende da relação que você tem com o seu Senhor. E quando eu olho para este homem, eu vejo que ele não tinha um relacionamento bom com o seu Senhor. Porque ele não aceitava aquilo que o seu Senhor impôs. Ele dizia que o seu Senhor era injusto, que colhia o que não havia plantado e cobrava o que não havia semeado. Na cabeça do servo, Deus estava sendo injusto com ele.
Na cabeça daquele homem, ele achava que Deus devia ser diferente. O seu Senhor devia ser diferente para com ele. E quantas pessoas nós estamos convivendo hoje? Olhamos para o Pai e nos achamos tão injustiçados. Porque o Pai devia fazer, porque o Pai devia realizar. Irmãos, a Bíblia diz que esse homem teve medo. Teve medo, estava receoso e escondeu o seu talento. Eu gosto muito de olhar para a criação. Deus, quando criou Adão e Eva, Ele ia todos os dias conversar com os dois. Era um relacionamento maravilhoso. Era um companheirismo, era um relacionamento de amor, de fidelidade. Eu imagino todos aqueles dias, Adão e Eva ali esperando em expectativas a presença do Pai. Mas num determinado momento, eles desobedeceram. E alguém me perguntou um certo dia e falou: pastor, por que, se Deus sabendo que eles iam pecar, por que Deus permitiu e colocou a árvore da ciência do bem e do mal ali no Éden? Você sabe por que Deus colocou? Deus colocou aquela árvore porque Deus não queria criar robôs. Deus queria criar filhos. Filhos que tivessem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Porque se Deus não tivesse colocado a árvore do mal, os homens seriam escravos do bem. Estaríamos fazendo só as coisas certas. Mas Deus não queria robôs. Deus queria filhos que escolhessem diante deles o que eles gostariam de ser. Adão e Eva, aquele relacionamento lindo, maravilhoso, foi substituído pelo medo. Quando Deus apareceu, eles se esconderam atrás das árvores, porque o medo começou a tomar conta deles. Deus não quer com que nós sirvamos num relacionamento de medo, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tem igrejas que estão escravizando os seus servos, porque tudo não pode. Você se lembra quando você cresceu, desde pequenininho, e sua mãe dizia: olha, cuidado, hein? Se você fizer tal coisa, olha o que Deus vai fazer com você, hein? Cuidado com o pai, hein? E nós crescemos ouvindo essas coisas. Parece que Deus tem um chicote lá, né? Olha, se você errar, olha, prepara aí, hein? Sai da frente, hein? Estou falando alguma mentira? O tempo é esse. Deus não quer com que nós convivemos com medo, irmãos. Deus quer com que você se aproxime dele e convicto daquilo que está no seu coração pelo amor e não pelo medo.
Deus quer com que nós nos aproximemos diante deles, para viver essa vida maravilhosa, essa graça tremenda que foi colocada diante de nós, não porque Ele pode lançarmos cada um de nós no inferno, não porque Ele pode fazer alguma coisa sobre a minha vida, se eu errar, se eu pecar, não, Ele quer com que você conviva, porque você acredita, porque você ama, porque você está apaixonado por Jesus, aleluia. A gente vive um sistema religioso assim. Cuidado, hein? Se tu falar mal, Deus vai descer um raio do céu. Já vi gente falando assim. Cuidado, hein? E coisa desse tipo. Gente, pelo amor de Deus. Tem muita gente oprimida. Tem muita gente que já não sai de casa, porque tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo. Deus quer te levar a um relacionamento com Ele lindo. Deus quer te levar a uma relação maravilhosa, como esses dois servos. Deus quer levar você a ter uma relação diferente do que você muitas vezes aprendeu. Cristianismo muitas vezes é muito diferente do que muitas pessoas aprenderam. Olha para a figura do filho pródigo, o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo convivia na casa do pai, estava na presença do pai, mas não aceitava as decisões do pai. Por isso não participou da festa. Por isso não participou do grande churrasco, da volta do seu irmão, porque na cabeça dele não tinha esse conceito. Mas como é que pode um negócio desse? Esse camarada estava lá fora, perdeu todos os bens e agora o pai o recebe, o abraça, dá sandália, dá anel, dá tudo para ele, ainda vai fazer um churrasco que nem eu tive. Como é que pode? Conceitos errados a respeito do que nós convivemos. Conceitos errados a respeito do pai. Se você errou, o pai te perdoou. Se você errou 10 vezes, o pai te perdoou 10 vezes. E talvez você entrou aqui essa noite com uma acusação, com algo que está tomando a tua vida. Alguma acusação que está na sua mente que você não consegue se perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque Deus já perdoou você. Não se deixe levar pelas influências do inimigo, porque o que o inimigo quer com que você viva no medo. O inimigo quer com que você viva diante desse momento que você não vai alcançar, que você não é merecedor. Mas Deus mandou o seu filho Jesus morrer naquela cruz por você, para que você fosse perdoado, para que você fosse sarado, para que você fosse abençoado na presença de Deus. Oh, Senhor, o homem padece por falta de conhecimento, não conhece o seu Deus, não conhece os conceitos que vão te levar à vitória. Irmãos, valorize o que você tem recebido, seja pouco. Pastor, eu recebi um talento. Pastor, eu estou fazendo algo tão simples, mas faça com amor.
você dá um panfleto na rua, faça com amor. Valorize o que Deus colocou nas tuas mãos. Este servo não valorizou, por isso pagou um preço caro. Pagou um preço terrível na presença do Pai, porque ele não entendeu que Deus não só olhava para aquele que aparentemente era muito grande. Deus olha para cada um individualmente. Deus olha para todos nós e não tem ninguém que pode dizer, eu não tenho nada. Deus deu um dom pelo menos para cada um. E cabe a você descobrir e pôr em prática e não enterrá-lo. Cabe a você valorizar aquilo que você recebeu. Essa noite, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você chegou aqui, talvez decepcionado, talvez triste, talvez com uma notícia ou uma expectativa que você já tem orado há muito tempo. Mas o mais importante é você ficar firme. Faça o que Deus colocou nas tuas mãos. Tenha um relacionamento com o Senhor. Diga para Ele que você é uma pessoa agradecida. Senhor, obrigado por aquele trabalho. Senhor, eu estou ganhando tão pouquinho, mas eu estou confiante na tua promessa de que o Senhor vai multiplicar. Você percebeu o que Jesus disse? Sobre o pouco no que foste fiel. Sobre o quê? Sobre o muito te colocarei. Sobre o pouco que foste fiel. Então Jesus não vê quantidade, Jesus vê fidelidade. Fidelidade é mais importante do que quantidade. Fidelidade no que você faz. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas Deus quer te levar a um relacionamento muito diferente. Talvez você tenha sido muito machucado no lugar onde você está. Talvez você não tenha sido nem um pouco compreendido dentro da tua casa, mesmo dentro desta igreja. Mas Deus quer te levar nessa noite a não olhar para você, mas Deus está mudando você a olhar para Ele nessa noite. Porque tudo isso pode ser mudado na sua vida. Esse relacionamento de confiança, ele começa a existir na nossa vida quando a gente começa a depositar as nossas esperanças e expectativas na presença do Pai. Talvez nada está acontecendo. Talvez tudo que você esperava desapareceu. Mas não deixe a tua relação de confiança com o Pai.
Continua firme. Continua na presença do Senhor. Continua olhando para Ele. E creia que no momento que você menos esperar, você vai ser surpreendido pela presença de Deus na sua vida. Amém. Eu peço ao grupo de louvor que venha aqui à frente rapidamente. Enquanto nós estivemos aqui adorando a Deus, o Espírito de Deus está tocando o seu coração. Não saia deste lugar do mesmo jeito que você entrou. Venha aqui à presença do Pai nessa noite. Abre seu coração para Ele. E diz para Ele o que você está sentindo nessa noite. Talvez você está longe dos caminhos do Senhor. Reconcilie-se com o Pai essa noite. Não saia desta casa de oração sem ter a unção de Deus na tua vida. Não saia deste lugar nesta noite sem sair com a graça do Senhor no teu coração. Perdoado, sarado, curado e restaurado pela presença de Deus. Venha à presença do Senhor essa noite. Porque esse altar tem fogo para você. Xaramakova namassubianda labasteia. Ricarabaxerecova labassubiandarás. Hanabassubianda labassuricova namasteia. Oh Espírito de Deus, Deus diz para você nessa noite, que Ele tem coisa linda para fazer na tua vida. Oh lagasubiandarás, e que ova labassuri canta labasteia. Aleluia. Sinta a presença do Espírito de Deus essa noite. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para te fazer uma vida de cabeça erguida, uma vida que venceu o mal, que venceu as acusações, que venceu o olhar altivo, porque Ele é Deus na tua vida nessa noite. Venha Jesus essa noite, de todo o teu coração, e venha já sentindo a presença dEle, porque Ele está aqui nessa noite para te abençoar, Ele está aqui nessa noite para te curar. Aleluia.